Tema da mensagem de hoje, gente, coloca aí, por favor. Dá para ver? É estranho, né? Deus dá umas coisas estranhas para a gente, uns temas estranhos. Cama, mesa, cadeira e candeeiro. Esse é o tema e é sobre essa palavra que eu quero pregar hoje para você. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Daqui a 3 dias teremos a nossa vigília, hein? Que horas vai ser? Você vai estar aqui? Ixi! Se não vier, vai perder muito, irmão. A gente vai virar o ano com Deus, adorando. Vai ser maravilhoso. Coloca na tua agenda, quarta-feira, 9 horas da noite. Vamos adorar a Deus. Não é isso? Vamos adorar a Deus. Hoje eu vim louvar. Hoje eu vim louvar. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Me ajuda aí com a sua voz maravilhosa que Deus te deu. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Hoje eu vim louvar. Hoje eu vim louvar. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar? Vamos adorar. Encontraram? Segundo livro de Reis. Quem encontrou, dê um sonoro amém. Versículo 8 em diante, que diz assim, ó: sucedeu também um dia que... pode desligar as cortinas? Pode desligar as cortinas, pastor Fabrício? De novo, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama. Preste atenção no 10 aí que a gente está lendo. Uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Só o versículo 10 agora para fixar, por favor. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos, olha aí, ó, uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Pronto, só até aqui é suficiente, pessoal. Preste atenção. Esse texto aqui é um pouco conhecido, apesar de muitas pessoas não terem memória por não ser lido constantemente.
mas é um texto um tanto conhecido do povo de Deus. Deixa eu só clarear um pouco na sua mente. O profeta Eliseu era um viajante, era um missionário de Deus, digamos assim. E ele passava num local e uma mulher chamava ele para tomar café na casa com o seu marido. E certa vez ela disse assim para o marido dela: vamos fazer um pequeno quarto. Olha só isso. Vamos fazer um pequeno quarto, porque eu vejo que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Aí vamos colocar nesse quarto para ele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E aí quando ele vier até nós, ele vai repousar ali. Ele fica lá naquele quarto. A vida de Eliseu, pessoal, impactou a vida daquela mulher de alguma forma. Ela disse assim: eu vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Então impactou a vida dela de alguma forma, e a do marido também. É importante que a tua vida como cristã cause impacto na vida de outras pessoas. Portas se abrem quando a tua vida impacta a vida de outras pessoas. Coisas inesperadas acontecem. Você veja que ela decidiu no coração, e aí foi lá combinar com o esposo: vamos construir um quarto para ele. E é interessante os detalhes, né? A gente erra muito quando a gente lê a Bíblia e a gente não presta atenção nos detalhes, a gente deixa para lá. Mas Deus, irmãos, Ele cuidadosamente deixou tudo que está aqui com um propósito, para transmitir uma mensagem. Nada aqui está por acaso na Bíblia Sagrada. Nada. Por exemplo, saindo um pouco daqui, mas já a gente volta já. Lembra daquela grande pesca que os discípulos fizeram? E os peixes foram contados, porque foi citado o número, a quantidade de peixes. Você lembra quantos peixes foram? 153. Por que não foi 155? 151. E detalhe, para que contar? Não pescou já, não está resolvido o problema? Para que contar? Mas porque tudo tem um propósito. Foram 153. Aqueles que pescaram, eles eram judeus. Eles entendiam o significado de muitas coisas, inclusive até mesmo de números. Eles sabiam que números transmitiam uma mensagem divina também. E o número 153 significa no hebraico: eu sou Deus. Então quando Jesus libera para eles aquela pesca maravilhosa, eles pescam 153 grandes peixes. Jesus ainda pede para eles contar o que foi contado. E eu imagino quando chega no número 153, eles que entendiam do assunto devem ter olhado um para o outro, ou até para o próprio Jesus, e o número já dizia: eu sou Deus. Então você entende que nada ali está por acaso. Quando a Bíblia cita cama, mesa, cadeira e candeeiro, na nossa lógica não tinha necessidade de citar isso. Façamos um quarto para ele, pronto. Você já sabe que precisa colocar dentro de um quarto para receber uma pessoa, não sabe? Para que citar cama, mesa, cadeira e candeeiro? Mas porque Deus tinha um propósito nisso, um motivo. Então isso aqui, pessoal, tem um significado para nós, e eu quero começar a abrir o teu entendimento, clarear isso para você. Esses elementos aqui que foram citados, eles são essenciais para uma vida de fé e de intimidade com Deus. Não pelo objeto em si, mas pelo significado nesse texto que ele carrega. Eles são essenciais para uma vida de fé e intimidade com Deus. Cama, mesa, cadeira e candeeiro são mais do que móveis. São símbolos de uma vida espiritual plena e equipada para um propósito
de Deus. Repete comigo para ir entrando e fixando. Vamos lá, diga cama, mesa. Não, fala com vontade. Vamos lá, cama, mesa, cadeira e candeeiro são símbolos de uma vida espiritual plena e equipada para o propósito de Deus. Tudo bem, mas até agora você ainda não entendeu realmente o que significa e você vai começar a entender agora. Façamos-lhe um pequeno quarto e coloquemos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. O que é que a cama nos diz? Vamos lá, cama, lugar para descansar e meditar. Os servos de Deus precisam descansar e meditar. A cama, ela simboliza isso. Um lugar para você, quando termina o seu dia, é interessante você tirar um tempo para descansar, mas também para meditar em Deus. Nós erramos muito, sabe por quê, irmãos? Porque quando nós vamos para a nossa cama, no tempo que é para a gente descansar e tirar um tempo para meditar em Deus, a gente pega esse bichinho aqui, ó, e a gente começa até dar o sono. Vai passando, mensagens, feeds, tudo que nos interessa, e daqui a pouco a gente dormiu com isso aqui no peito, mas não dormiu com a palavra de Deus no coração. É lógico que naquela época não tinha quase que absolutamente nada para distrair o profeta, depois de um dia cheio. Então o que restava para ele era, quando chegar no seu quarto, ele deitar na cama, e ele colocasse a mão na cabeça, não sei qual era a posição, e como não tinha tecnologia, nada absolutamente para distraí-lo, ele pegar, irmãos, e ficar meditando em Deus. Sabe, revendo o que ele produziu, onde acertou, onde errou, onde pecou, o que precisa melhorar, sei lá, revendo coisas a respeito do seu amanhã, meditando, descansando. E são nesses momentos de reflexão e de meditação que Deus fala muito conosco, que Deus constrói valores espirituais e sobrenaturais da nossa vida. São nesses momentos. Mas nós não sabemos aproveitar isso. Abre sua Bíblia aí, no Salmos 63, que eu quero te mostrar algo poderoso. Daqui a pouco a gente volta em Reis, tá bom? Deixa marcado com o dedo, um marca-texto, outra coisa. A gente volta já. Mas olha o que diz o Salmo 63. Salmos 63. Versículos 5 e 6. Salmos 63, versículos 5 e 6. Diz assim, ó: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Pausa. Já comeu tutano, já? Hã? É gostoso? Eu acho muito gostoso, irmão. Você pega aquele pedaço de osso ali, que eu acho que é a pata, e você bate assim, ó. Pá, pá. Aí cai aquele tutano no arroz, no feijão. Aí você mistura, o bicho gostoso é tutano, né? E ele diz que tem colágeno ali, faz bem. Tu vai encher a minha alma de tutano e de gordura, e os meus lábios vão te louvar. Quando fala que vai encher a alma de tutano, de gordura, está falando de uma alma, de uma vida alimentada pela presença de Deus, fortalecida pela presença de Deus. Você quer ter uma alma, uma vida fortalecida pela presença de Deus? Tutano e gordura. Os meus lábios, eles vão te louvar com alegres cantos. Você quer ter alegria nos teus lábios para louvar a Deus, para bendizer? Você quer ter? Mas como é que isso vai acontecer segundo o salmista? Quando é que isso vai acontecer? Versículo 6, aqui é a continuação do 5. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Você está vendo? A minha alma vai se encher como de tutano e de gordura. Os meus lábios, eles vão te louvar.
quando eu me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Você está vendo o que simboliza a cama no quarto do profeta e para a nossa vida como cristão? Simboliza o lugar para a gente pensar em Deus, para a gente meditar em Deus. O salmista diz que ia tirar um bom proveito quando ele estivesse na cama dele. Sabe por quê? Porque ele iria se lembrar de Deus e iria meditar em Deus nas vigílias da noite. E qual seria o resultado disso? Deus iria encher a alma dele de tutano e de gordura. Deus iria fortalecê-lo espiritualmente. De quem você tem se lembrado quando você está deitado na sua cama? O que você faz quando você está deitado sozinho na sua cama? É com o celular na mão, vendo tudo que não presta, ou que presta, mas que só te distrai e que não constrói nada dentro de você? E aí a gente fica com aquelas orações rasas, vagas, né? Deus me fortalece, Deus isso, Deus aquilo, e aquela oração, sabe, cuscuz com farinha, aquela oração sem gosto, sem... Não, irmãos. Você precisa entender que a cama é um lugar para você tirar proveito com a presença de Deus também. O Senhor vai encher minha alma de tutano e de gordura quando eu me lembrar de ti na minha cama. Você dorme numa cama, numa rede, sei lá, você deita de alguma forma, nem que seja no sofá, mas você deita, mas tire alguns momentos daquele seu momento de descanso para você se lembrar de Deus e meditar nele. Coloque tudo que possa distrair você longe, fora do teu alcance, para que você não venha pegar aqui o celular, deixa eu só ver essa mensagem aqui, deixa eu só ver isso aqui. Não, bota no modo avião, não vai chegar nenhum sinal, nenhuma ligação. Coloca o celular fora do alcance dos teus braços e fica lá deitado, irmãos, e fica pensando em Deus, pensando no céu. Deixa Deus construir valores espirituais dentro de você, deixa Deus se comunicar com você através daquele tempo de meditação, de reflexão. Deus não está encontrando brechas para conversar com os cristãos nesse tempo, nessa geração. Por quê? Porque a nossa mente, ela está sempre ocupada com alguma coisa. E quando a gente tem oportunidade de desocupar a nossa mente para falar com Deus e Deus falar conosco, a gente pega e dá um jeito de ocupar a nossa mente para que Deus não fale conosco. E é péssimo isso. Ele está dizendo: o Senhor vai encher a minha alma como de tutano e de gordura, e os meus lábios te louvarão com alegres cantos, quando eu me lembrar de ti na minha cama, e eu te falar contigo, meditar em ti nas vigílias da noite. A gente fala com tantas pessoas, até altas horas da noite, no celular. Quando está namorando, meu Deus do céu, é 3, 4, 5 horas falando no celular, trocando mensagem, liga, fala coisas bonitas, palavras de amor, declarações maravilhosas, mas a gente não tira 20, 30 minutos para ficar na nossa cama sem nada que nos distraia, meditando em Deus para que Ele construa valores na nossa mente e no nosso coração. E a gente quer ser forte. A gente quer ter fé. A cama, irmãos. Vamos fazer um quarto para ele e vamos colocar uma cama. A cama é isso. É um lugar para Deus encher a tua alma de tutano, de gordura. Repete comigo: a minha cama. Fala com vontade. Vamos lá, diga: a minha cama é um lugar para Deus encher a minha alma de tutano e de gordura. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. A tua cama, irmão, é para isso. Só que muitas vezes nós só deixamos para falar com Deus na nossa cama quando estamos doentes, quando estamos enfermos. Aí a gente está deitado, aí coloca a nossa Bíblia aqui no peito e a gente fica lendo, e a gente chora, e a gente se emociona, e a gente ouve louvores. Mas quando a gente está bem, as coisas estão em ordem, ou aparentemente em ordem, a gente nem se importa.
em meditar na nossa cama, nele. Tem aquela canção que diz: entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Como é que é? Que toma todo este lugar, sinta a glória do Pai. O quarto, cama. Outra coisa que foi colocado lá, volta lá em 1 Reis, 2 Reis, quer dizer, você deixou marcado, você vai ser rápido. 2 Reis, capítulo 4, né? 10 ainda. Ponhamos ali uma cama e uma mesa. O que é a mesa? Segundo objeto que foi citado. Por que Deus ele foi tão assim cuidadoso, detalhista em citar esses objetos no quarto do profeta, no quarto do servo, no quarto daquele que tinha intimidade com ele? Por que Deus não disse: só façamos um quarto para ele, acabou, escreve só isso aí? Não, escreve cama, mesa, cadeira e candeeiro. Escreve esses 4 objetos. O que é a mesa? Guarda aí o que é a mesa. Quando você quer ter comunhão com alguém, você chama esta pessoa para a mesa. Em sua casa, em um restaurante, etc. Escute, precisamos ter tempo de mesa com os nossos familiares, amigos, irmãos da fé, pessoas queridas. Tempo de comunhão para criarmos conexões e crescermos. Guarda essa expressão aqui, ó. Tempo de mesa. Repete aí vocês, vai lá, 1, 2, 3. Irmãos, o tempo de mesa que você tem com uma pessoa, principalmente quando é um tempo de qualidade, isso cria conexões. Isso fortalece um ao outro, sabe? Isso faz você investir na vida espiritual do outro e o outro investir na sua. Deus não criou ninguém para o isolamento. Deus criou o ser humano para ter conexões uns com os outros. Quando você vai receber um familiar, um irmão, uma pessoa querida na sua casa, em algum local, o ambiente mais adequado para vocês se reunirem é na mesa. Põe lá um café, dependendo do horário do dia, uma refeição, e ali vocês comem, conversam, interagem e etc. Não é assim? Até um simples cafezinho. Vamos lá para a mesa, senta, conversa, ri, constrói valores, troca uma ideia, troca experiência, chora junto, passa informações, desabafa, recebe conselhos. Mesa é isso. É um lugar para se criar conexões. Quando Deus ele cita a mesa, ele está falando que tempo de mesa é importante na vida do cristão, dos filhos, da sua vida espiritual. Eu fico imaginando que Eliseu tinha aquele quartinho lá que foi abençoado por Deus para ele. E quando ele tinha lá um discípulo, ou sei lá, um colega profeta, ele queria ter um tempo para conversar, para trocar uma ideia, para interagir. Vamos lá no quartinho que a Sunamita preparou para mim. Lá tem uma mesa para a gente sentar, conversar, tomar um chá, um café, interagir, trocar uma ideia. Quantas vezes, possivelmente, isso pode não ter acontecido, gente? Então, mesa é isso. Só que nós temos visto, assistido desastres nas mesas, na nossa geração. Você vai num restaurante, um casal e 2 filhos. Se só o casal tiver celular, são os 2 no celular e os 2 filhos, coitado, não são ouvidos pelos pais, eles estão no mundo virtual, quando o mundo real está acontecendo, quando o mundo real está passando, os resta para os bichinhos ficar só balançando as perninhas deles assim na mesa, olhando para um lado e para o outro, sem saber o que fazer, dizendo: mãe, peraí, pai, peraí. Fica por isso mesmo. É uma desgraça. Os tempos de mesa hoje estão uma desgraça. Um tempo em que a família vai sair, irmãos, é para conversar, é para interagir, é para olhar no olho, é para sorrir, é para brincar, sabe? É para fortalecer os laços, seja família, seja amigo, seja lá o que for. Tempo de mesa. O tempo de mesa fortalece. É interessante e importante que a família vai fazer uma refeição, vai para a mesa.
E lá vocês olham no olho, conversam, interagem. Até a briga vai passar mais rápido, a discussão. Tempo de mesa. É você chamar uma pessoa que você está vendo que ela está fraca espiritualmente e que ela precisa se fortalecer. Chama ela para tomar um café. Vamos ter um tempo de mesa. Aí você convida a pessoa para ir numa padaria bem ali. Aí você mesmo paga lá um pão na chapa com um cafezinho. Não vai deixar você pobre não. Aí você paga para ela, aí você senta, aí você conversa, você ouve. De repente essa pessoa vai abrir o coração para você, como nunca abriu para ninguém. E você vai estar salvando uma vida da perdição. Mesa. Mesa fala de conexões, de interação, de troca de informações, de fortalecimento espiritual. Provavelmente, quando você estava namorando o seu marido ou a sua esposa, provavelmente vocês se encontraram em algumas mesas por aí, num shopping, numa praça, num restaurante, ou em algum outro lugar. Sim ou não? Fala-me Deus. Você se encontrou aonde? No Marte? Na Lua? Numa mesa. Levou para tomar comer um hambúrguer, tomar um suco, sei lá, alguma coisa. Tempo de mesa. Você veja como a mesa faz parte da vida de conexões, de troca de valores, de fortalecimento. Olha o que a Bíblia diz, você vai abrir aí agora, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas. Abre aí sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 22. A gente vai ler os versículos 13 e 14. Lucas 22, versículos 13 e 14. Quem achou, dê um sonoro amém. Diz assim, ó. Indo eles, acharam como se lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Ao 15, ao 15, ao 15, ao 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Onde eles estavam? Na mesa. A última refeição, o último tempo de mesa de Jesus com os discípulos. Irmãos, não está registrado aqui na Bíblia só algumas coisas que foram permitidas por Deus aqui. Mas assim, eu fico imaginando que tipo de conversas eles tiveram naquela mesa. E como aquilo foi importante, principalmente para Jesus. Principalmente para Jesus. Por quê? Irmãos, Jesus era Deus encarnado. Mas veja só, ele sentia agonias, dores. Lembra quando ele fez uma oração lá no Getsemane? E ele disse assim, ó, orando a Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Tipo assim, Senhor, eu aguentei até aqui. Eu sei o que é que eu vou passar na cruz, as agruras, as dores, as agonias. Eu aguentei até aqui. Se for possível, dá para outro essa missão. Irmãos, ali demonstra a agonia que ele estava sentindo. Mas ele disse assim, concluindo a oração: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, quando chega em Jerusalém, agoniado por saber o que é que Jerusalém ia passar, a Bíblia diz que Jesus chorou. Percebe? Ele chorou. Então ele tinha sentimentos, ele tinha emoções. Então tente imaginar que é a última refeição dele com os discípulos. E ele está lá à mesa com eles. Então, aquelas
Aquelas palavras que eles trocaram ali foram fortalecedoras até para o próprio Jesus. Eu fico imaginando alguns discípulos ali encorajando ele para ir até o fim, dizendo: Senhor, nós estamos contigo, mesmo eles sabendo que depois eles iam fugir, mas só por ouvir. Ali eles eram amigos, irmãos, amigos. Certa vez Jesus disse para os discípulos, na reta final, ele disse assim: eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamo vocês de amigos, porque eu revelei tudo para vocês, eu abri tudo para vocês. Então ali era uma mesa, um encontro de amigos. Eles estavam na mesa e aquilo foi fortalecedor. Senta com um amigo que tem um coração de Deus na mesa para tu ver como tu vai sair dali fortalecido. Vai numa padaria conversar com um amigo, tomar um café com um amigo que tem um coração cheio de Deus, para tu ver se tu não sai dali mais forte, mais alegre, com mais vontade de servir a Deus. Senta com uma amiga que é amiga de Jesus também, numa mesa, conversa com ela para ver se tu não vai sair dali mais apaixonada por Deus. Mesa! Então isso que faz parte da essência da vida espiritual do cristão. Coloca uma cama, coloca uma mesa. Depois da mesa vem o quê? A cadeira. Tem algum celular ligado? Faz barulho lá de fora, né? Você quer aqui dentro. Mas você veja aqui, antes da gente falar da cadeira, volta lá. Deixa eu ver qual é o versículo. É o versículo 22, é o versículo 15. Vai lá aqui, bota o 15 aqui em cima. Bota aí o 15 em cima. Olha o que é que Jesus fala. Olha aí, gente, ó. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Naquele tempo de mesa, Jesus saiu mais fortalecido. Cama, mesa, volta lá agora, 2 Reis, capítulo 4, volta lá. Você que está esperto aí deixou já aberto, marcado, né? 2 Reis, capítulo 4, versículo 10. Uma cama e uma mesa e uma cadeira. E aí a cadeira, o que é que ela significa, hein? Você tem cadeira em casa? Tem cadeira? O que é a cadeira, pastor? O que ela significa para a nossa vida espiritual? Vamos lá, preste atenção. Cadeira, lugar para se honrar. Sente-se aqui, por favor. Quando você convida uma pessoa, né? Ninguém sentou enquanto Davi não chegou. Quando Deus cita nesse texto a cadeira, Ele está querendo passar uma mensagem para a gente. A cadeira é um lugar para se honrar. Exatamente. Lembra que Jesus ensinou? Quando você for a um local onde vai ter uma cerimônia, você não senta nos primeiros assentos, não. Não é sobre a igreja, não. São aquelas cerimônias formais. É um casamento, é uma formatura, coisa do tipo, né? Não senta nos primeiros assentos, porque pode ser que alguém chegue para você e você passe vergonha. Ei, esse lugar aqui já está reservado. Para quem? Para pessoas especiais. É um lugar de honra para pessoas especiais. Então você pode dar licença, a pessoa passa uma vergonha, não passa? Jesus falou assim: senta lá atrás. É melhor que alguém pode chegar até você e dizer assim: ei, não, vem para cá, senta mais na frente, fica melhor, não fica? Então, cadeira, assento, é lugar de honra, de se honrar. Eu lembro quando, eu até contei isso aqui alguma vez, tinha meus 12, 13 anos de idade, aí minha mãe saiu, esse dia eu estava sozinho em casa, todo mundo estava em algum lugar, eu estava sozinho em casa. E aí, eu lembro que eu ainda sabia fazer um arroz, eu fiz um arroz para mim, com ovo.
E aí fui preparar a mesa. Me lembro como hoje, irmãos. Eu peguei assim a cadeira que fica na cabeceira da mesa, coloquei um prato, colher, garfo, aí puxei a cadeira. Aí eu falei assim para Deus: Deus, esse aqui é o lugar do Senhor, o Senhor pode se sentar. Aí do outro lado eu peguei prato, colher, talheres, puxei a cadeira e falei assim: aqui é o seu lugar, Senhor Jesus, o Senhor pode sentar. Eu não era cristão, não era evangélico, não conhecia a palavra. Eu só li a Bíblia assim por ler, sabe? Uma coisa que o Espírito Santo despertou em mim, mas eu tinha essa coisa. Aí o lado de cá eu não conhecia ainda, né? Aí eu puxei a cadeira e falei: pode sentar, Maria. Eu não conhecia ainda, né? Aqui é o lugar da senhora, se fosse hoje é do Espírito Santo, né? Aí botei o pratinho lá. Aí sentei do lado de cá, botei a minha comida e expliquei para eles assim, ó. Eu só não coloquei para vocês porque eu sei que vocês não vão comer, só para simbolizar que eu quero a presença de vocês aqui comigo. Eu acho que Deus olhou lá no céu para mim e deve ter dito assim: esse bichinho vai prestar para mim, para alguma coisa. Qual era a minha ideia? Na minha ignorância, na minha inocência, eu queria o quê? Honrar. Cadeira é lugar para se honrar. E o que é que isso tem a ver com a nossa vida? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A quem você tem dado um lugar de honra na sua vida? A quem você tem dado um lugar de honra na sua vida? Claro que o lugar de mais honra que nós temos que dar é a Deus. Mas vamos entrar aqui na esfera natural da coisa. Há esposas que ouvem mais as amigas de fora do que o marido. Você está dando um lugar de honra às amigas e não ao seu esposo. Há maridos que ouvem mais os amigos de fora do que a sua esposa. Você está dando um lugar de honra aos amigos e não à sua esposa. Há filhos que ouvem mais os colegas da rua, que não paga suas contas, que não compra comida para você, que não te sustenta nem te dá abrigo. Ouve mais os colegas da rua do que os pais. Você está dando um lugar de honra a quem não merece. Quando fala de cadeira, fala de lugar de honra. Quais são as pessoas a quem você tem dado um lugar de honra na sua vida? Você tem honrado aqueles que têm se dedicado, se gastado por você, têm investido na sua vida? Eu sei que existem diferenças entre casais, dificuldades de relacionamentos entre pais e filhos, mas você tem que tomar cuidado a quem você dá um lugar de honra. O pai e a mãe criam a moça anos e anos e anos e anos. Se gasta, trabalha, sua, sangra, para dar o melhor, para dar abrigo, proteção, escola. Aí ela conhece um rapazinho que quer fugir com esse pingo de gente, que não tem valor nenhum para ela, porque eu amo, eu estou apaixonado. Dá licença, cambada. Olha a quem você está dando lugar de honra. Eu vou fugir, porque eu estou amando. Eu quero ver, depois que fugir. Quero ver se amor enche barriga. Quero ver se amor paga boleto. Hã? Você sabe, você conhece essa palavra? Boleto. Conhece essa palavra? Vocês que estão chegando agora nessa atmosfera, sejam bem-vindos aos boletos. Quero ver se amor paga boleto. Quero ver se amor paga aluguel de casa. Olha a quem as pessoas estão dando lugar de honra. Por isso que está tendo uma inversão de valores na sociedade hoje. Por quê? Porque estamos dando um lugar de honra às pessoas erradas. Estamos desonrando os cônjuges. Estamos desonrando pais e mães. Estamos desonrando aqueles que zelam pela nossa vida espiritual. Estamos desonrando os mestres. Estamos desonrando os professores em sala de aula. Tiraram a moral
dos professores em sala de aula. O aluno quer levantar a voz, quer peitar, quer ter razão. Aquele pingo de gente que não sabe de nada da vida. Aqueles que lecionam sabem do que eu estou falando. Por isso que a sociedade está doida, maluca, perturbada. Famílias disfuncionais, casamentos destruídos, jovens desnorteados, sem futuro, problemáticos. Sabe por quê? Porque nós estamos dando um lugar de honra às pessoas erradas. Cadeira. É um lugar de honra. Sabe quem tem que ter lugar de honra na tua vida, irmãos? Aqueles que vão sentar com você para te dar bons conselhos. Aquele amigo que vai chegar para você e vai dizer assim, ó, cara, não faz como todo mundo não, seja fiel à tua esposa. Sabe quem é que tem que ter lugar de honra na tua vida? É aquela mulher que não vai colocar você contra o teu marido e ficar dizendo, homem é tudo igual. Ela é uma filha do capeta, do cão com a pomba gira, língua de Satanás, colocando você contra o teu esposo. Não é ela que você tem que dar lugar de honra na tua vida, não. É aquela mulher, aquela amiga que vai te dar bons conselhos. E vai dizer, teu marido, por mais defeitos que ele tenha, mas ele é o teu marido, luta por ele. Não é amigo de escola, de faculdade, que vai ficar desnorteando você, te dando conselhos errados, não. É teu pai, tua mãe, sabe, que quer o teu bem. A quem você tem dado lugar de honra? É a cadeira. Quer ver? Vai lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 16, a gente volta em Reis para finalizar. 1 Samuel capítulo 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 11. Para ficar mais fácil, vamos ler todo mundo aqui em cima, bora? Bora? Que a gente lê aí em cima. Olha o que diz aí, gente, ó. Olha aí, ó. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, porque está apacentando as ovelhas. Dá uma pausa aí, dá uma pausa. Samuel, escute. Foi enviado por Deus até a casa de Jessé. Para quê? Para ungir um dos seus filhos a rei. Lembra disso? Escute. Quando Samuel chega lá, gente, Jessé tinha 8 filhos. 7 dos 8 faziam parte do serviço militar em Israel. Era um orgulho para qualquer pai ter 7 machos no exército. Era um orgulho. E ele, vestiu os caras bem trajados. Aí começou pelo mais velho. Aí quando Samuel viu o mais velho, alto, bonito, pomposo, Samuel falou assim, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Elogiando o rapaz. Aí ele ia ungir. Quando ele ia ungir, Deus falou: opa, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, Deus olha, mas eu olho para o coração. Aí foi passando os 7, aí ele falou assim: acabaram-se os moços, porque Deus me falou aqui que não é nenhum desses. Eu tentei derramar azeite aqui sobre ele, mas não é nenhum desses. Acabaram-se os moços. Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Davi foi criado como um bastardo. Ele cuidava dos lixos da casa. Cuidava de cocô e xixi de ovelha. Era responsável por levar queijo para os filhos, para os irmãos, quando eles estavam na guerra. Ou seja, não tinha muito valor. Mas olha o que Samuel fala lá, Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Não vamos tomar o lugar de honra.
até que ele venha. Todo mundo vai receber ele de pé. Quando ele chegar, aí a gente senta com ele. Irmão, ele manda chamar Davi. Davi não teve tempo de se arrumar. Olha lá se ele tinha uma boa roupa. Coitadinho, chega, irmão. Sei lá, trajado de quê? Suado, cabelo despenteado, roupa meio suja, né? Aí chega lá, nenhuma beleza tinha. Nada. Mas os olhos de Samuel brilham, o coração dele bate mais forte. Deus fala, é este. É esse aí, ó, que eu escolhi. Samuel unge Davi como o próximo rei de Israel. Davi toma um lugar de honra à mesa, porque a mesa é cadeira, lugar para se honrar. Aplauda o Senhor por isso. Quem você tem dado lugar de honra na sua vida? Ei, eu acho que Deus está falando com você sobre selecionar pessoas a quem você vai dar um lugar de honra. Escute, pessoas a quem você vai dar um lugar de honra são pessoas que vão influenciar a sua vida. Quando você percebe um comportamento estranho, diferente do teu filho, da tua filha, você vai começar a querer investigar com quem que ele está andando. Não é assim? Está mudando a linguagem, falando coisa errada, palavrão, com quem ele está andando. Está começando a querer encher a orelha, o nariz, as ventas de brinco, de não sei o quê, a língua. Tem alguma coisa errada. Com quem que ele está andando? A quem que ele está dando um lugar de honra? Entendeu? A cadeira é isso. Então eu te pergunto, quem está sentando com você? Quem está sentando com você? Dê lugar de honra às pessoas que realmente merecem honra na sua vida. Dê lugar de honra a pessoas que vão construir valores espirituais e morais em você. Dê lugar de honra a pessoas que vão te fortalecer espiritualmente, te aconselhar, que vão te nortear nos caminhos de Deus. Cadeira. E por último, volta lá para a gente encerrar. O último e não menos importante, pelo contrário, o mais importante. Primeiro Reis, né? É isso? É segundo? Segundo. Vai lá, capítulo 4. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. O que é o candeeiro? Tá bonitinho, bota lá o quarto lá, bota lá o quarto. Bota aí mídia. Aí, ó. Uma cama, uma mesa, uma cadeira ali, tá mais com uma lamparina, né? Alguém aqui é da época que não tinha energia elétrica, irmãos? Alguém aqui é da época que não tinha energia elétrica? E era com o que aqui? Lamparina mesmo? E era alimentada com o que? Para ficar acesa? Gasolina? Na época dele nem isso tinha. Imagina aí. Alguém aqui é da época que não tinha nem televisão? Pastor Solano não tinha nem televisão. Quem? Olha aí. Assistia onde? Não tinha, né? Nem rádio tinha, né? Pastor, eu sou da época que não tinha nem rádio. Eita, então você foi longe, hein? Irmão, preste atenção. Candeeiro. O que é o candeeiro? Bom, lógico, a gente sabe que ele serve para iluminar o ambiente. Mas qual é a mensagem que Deus quer passar para a gente quando é citado isso no quarto? Um lugar dele de intimidade com Deus. Quarto, lugar de intimidade com Deus. Por que Deus cita o candeeiro? Guarde isso. Candeeiro fala do Espírito Santo em nossas vidas. Da palavra que nos ilumina. O candeeiro é isso. Por isso que esses objetos
no quarto do profeta, eles têm a ver com a excelência da nossa vida espiritual. Irmãos, nós precisamos, e isso é indispensável, nós precisamos do Espírito Santo e da palavra de Deus que nos ilumina. Lembra do que o salmista diz? Vamos ler aqui 3 textos para a gente encerrar. Primeiro você vai lá no Salmos, capítulo 18. Salmos 18. Abra aí. Salmos 18, versículo 28. A gente pode até ler esses 3 aqui em cima, né? Aí fica mais rápido para a gente. Olha, Salmos 18, versículo 28. Olha o que diz aí, ó. Tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Você concorda que às vezes a gente está assim, sem norte? Parece que as coisas estão escuras e a gente está sem direcionamento, sem resposta. Você concorda que às vezes a gente está assim? Olha o que é que Deus faz, ó. Ele acende a nossa candeia e ilumina as nossas trevas. Você está vendo aí? A candeia é isso. Essa comunhão que você tem com Deus, irmãos. Que Deus não deixa você no escuro. Se você andar com Deus, Ele não vai te deixar no escuro. Ele vai iluminar as tuas trevas. Oh, glória a Deus. Mas como assim, pastor, trevas? Eu não ando em trevas? Eu sei que você não anda. Mas às vezes o inimigo, ele escurece o nosso ambiente. Davi disse assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tempos escuros na nossa vida, eu não vou temer mal algum. Então a gente passa por situações assim, mas o que é que Deus faz? Ele acende a nossa candeia, ilumina as nossas trevas. Repete comigo para fixar, diga assim, se eu andar com Deus, Ele vai acender a minha candeia e vai iluminar as minhas trevas. Diga glória a Deus, aplauda Ele com toda a força. Candeia, candeeiro. Deus não vai deixar escuro, irmão. Abre aí em Mateus capítulo 25. Abrir assim, né? Colocar aqui na tela para a gente poder ler juntos. Vai ficar mais rápido para a gente. Versículos 3 e 4. Mateus 25, versículos 3 e 4. Olha aí, ó. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Lâmpada é a palavra, azeite é o Espírito Santo. Candeeiro. Palavra em Espírito, palavra em Espírito, palavra em Espírito. Nós precisamos, irmãos. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você quer uma sugestão? Você quer um conselho? Alô, terra! Você quer um conselho? Faça um propósito esse ano que vai se iniciar de leitura da Bíblia. Deus, eu vou ler a Bíblia toda nesse ano de 2026. 3 capítulos por dia, começando de Gênesis. Faz um propósito. Tenha contato com a palavra de Deus todos os dias. Não vai faltar sabedoria, não vai faltar instrução, não vai faltar direcionamento, não vai faltar fortalecimento. Irmão, não vai ficar nada escuro na tua vida. Sabe por quê? Para fechar, Salmo 119. Vai lá, Salmo 119. Pode vir os músicos. Versículo de número 105. Olha que coisa linda e maravilhosa e preciosa. A gente pode ler junto lá em cima? Pode? No 3, a gente lê junto em voz alta. Vai lá. 1, 2, 3, vai. Faz de conta que você está lendo isso aqui, mas você está falando para Deus. Você está assim, sentado numa cadeira, Ele está na tua frente, num trono, aí você está falando para Ele. Você não vai falar assim para Ele, Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não, é falar com amor, com paixão, né? Com desejo, com sede, na presença. Então vamos lá, você está numa cadeira, Deus está na tua frente, e você vai falar isso para Ele. 1, 2, 3, vai lá. Lâmpada e luz para os meus caminhos.
Vamos aplaudir a Deus de pé, pelo amor de Deus. Fique de pé aí bem rápido. Aí você, de pé, você aplaude a Ele bem forte. Vai lá. Aplaude o Senhor por isso. Se for para Deus, pode ser melhor. Melhor o barulho das tuas palmas. Candeeiro! Palavra de Deus! Coloca lá um candeeiro. Coloca lá no lugar de intimidade dele um candeeiro. Coloca lá no lugar de intimidade dele uma cama, um lugar para ele meditar em mim, e eu encher a alma dele de tutano e de gordura. Coloca lá no quarto dele uma cadeira, uma mesa, para ele ter conexões com pessoas de valor, de qualidade, para ele fortalecer e ser fortalecido. Coloca lá no quarto dele uma cadeira, um lugar para ele honrar pessoas. Primeiramente será eu, Deus, o Senhor, mas pessoas. Coloca lá no quarto dele um candeeiro, para ele se lembrar que ele precisa do meu espírito e da minha palavra. Palavra, volta lá, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você consegue andar, viajar numa estrada escura, com o farol do veículo desligado? Não. Você precisa do quê? Do farol ligado que vai adiante de você. A palavra de Deus é isso na sua vida. Sem Deus nós somos cegos, irmão. Mas quando você liga o farol chamado palavra de Deus, tudo fica iluminado diante de você. Você não se perde no caminho, você não fica confuso, você não toma as decisões erradas, você acerta o alvo. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você entende isso? Você precisa disso. Feche os seus olhos e onde você está. Se isso faz sentido para você, feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Façamos um pequeno quarto para Ele e ponhamos ali uma cama. O salmista diz: tu encherás a minha alma como de tutano e de gordura, e os meus lábios te louvarão com alegres cantos, quando eu me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Onde estão aqueles que se lembram de Deus na sua cama e que meditam nele nas vigílias da noite? Onde estão aqueles? Será que Deus vai encontrar essas pessoas a partir de hoje? Deus está querendo te encontrar. Porque na verdade Deus está procurando. A Bíblia diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E você é esta pessoa que Deus está procurando. Então ofereça-se a Deus agora. Aí onde você está, vai falando com Deus. Se você o ama, se você crê que Ele existe, se você ama a palavra dele, se isso aqui faz sentido para você, abra os seus lábios e entregue a sua vida para Ele agora. Assim como Ele está te procurando, procure-o também. O encontro vai ser mais rápido. Oh, glória a Deus. Pai, o Senhor está procurando, e agora essas pessoas também vão te procurar. Homens e mulheres, meu Deus, que te amam. Abra os seus lábios e vai falando com Ele. Deixa Deus ouvir o som da sua voz. Deixa Deus ouvir o som da voz de um coração que está apaixonado pela presença do Senhor. Ou se essa pessoa é você, vai falando com Ele. Vai derramando a sua vida em adoração. Vai oferecendo sacrifícios de louvor àquele que é digno. Aquele que é digno.